Olá todo mundo, olá ninguém, como vocês estão? Eu estou bem. Eu passei por semanas tenebrosas. Eu achei que a depressão era meu novo sobrenome. Eu tava tão desanimada e tão tristonha e coisas pra baixo. E aí se você me perguntar, por que você tava desse jeito? O que você tava sentindo? Eu nem sei explicar. Eu acho que tudo começou, inclusive, por estar me sentindo bem. Olha que loucura. A cabeça humana é um babado realmente muito interessante. Mas levei para a terapia e trabalhei e processei e coisa e tal. Mas eu acho que o que aconteceu e que de fato surgiu minha nas dia da sombra, das cinzas, é que eu tava muito gripada. E depois eu entrei no ciclo de TPM. E aí esse combo virou uma salada mista muito intensa, mas que acabou. E aí eu acho que eu fiquei tão feliz que acabou essa tristeza profunda que eu fiquei animada. E aí eu falei, hora de fazer coisas que eu estava adiando há muito tempo. No caso, conversar com as minhas amigas. Que são vocês, no caso. Se você não reparou, eu estou falando de você. E, cara, eu tenho pensado muito sobre as coisas que eu quero conversar, se eu ainda quero conversar, se me cabe. Eu acho que eu venho me tornando uma pessoa mais reservada, o que não faz o menor sentido, porque assim, se tem uma coisa que eu não sou é reservada, né? Eu sou uma matraca que adora expor os meus sentimentos, as minhas sensações, os meus aprendizados e tal. E eu tô num processo onde eu tenho eu tô descobrindo coisas, né? E uma das coisas que eu tô descobrindo muitas através do meu homem. E o meu homem, ele é um homem que gosta de coisas medievais e tal, e não sei o que. E ele descobriu recentemente que eu não tinha visto alguns filmes que são meio clássicos. E aí ele tá nessa missão de me introduzir a este mundo. E eu tô indo na onda dele. Porque eu percebi que talvez eu não saiba de tudo que eu gosto. E isso é um papo pra outra hora, mas é um papo intenso. E numa dessas, a gente assistiu o filme do Gladiador, que é um clássico, um puta clássico. É um dos melhores filmes de todos os tempos, segundo o meu homem. Mentira, segundo o IMDb. E eu nem sabia o que era IMDb, eu descobri com o meu homem também. Um professor, né? Um relacionamento ou uma escola. Os dois. E aí, a gente tava assistindo Gladiador e no filme fala muito sobre o Marcos Aurelius. Se você não sabe, eu vou te contar quem ele era. Eu também não sei. Mas ele era um cara lá, um divo que era importante ali no Império Romano. Talvez, acho que é romano. E o ponto é, no filme, fala sobre as meditações de Marco Aurélio, que é um livro que o Divo fez. E eu fiquei muito interessada pra entender o que era esse babado. Aparentemente é tipo uma... Vou chamar de performance. Do estoicismo. Ele era, acho que um dos pioneiros do... Gente, não considero que eu tô falando como fonte de informação. Mas vamos na onda, porque a daqui vai ser um suco. Então, aí o Divo era, tipo, pioneiro lá do estoicismo. E ele tem esse livro, Meditações, que, pelo que eu entendi, porque eu fui pesquisar e entender depois o que se tratava, porque eles citam no filme, mas eles não falam direitinho o que é e tal. E aí eu descobri que se tratava de quase um diário que ele fazia pra si mesmo, porque em algumas viagens ele não tinha acesso a livros. Gente, eu posso estar contando uma grande fanfic. E eu tô inventando todas as informações. Porque eu vi o vídeo em inglês. E eu não sei se eu traduzi direito. Mas vamos. Eu tô bem envergonhada de estar inventando uma fanfic sem saber. Mas vamos fingir que é isso. É o que eu entendi. Isso que importa. Ele tinha esse livro pra ele não esquecer das coisas que eram importantes pra ele. E pensamentos estoicos. Então, tipo, sei lá. Você não pode mudar aquilo que não se pode mudar, então aceita, Mona, e vai. Era tipo isso que ele falava pra si mesmo, entendeu? Então, tipo assim, não era algo que ele queria falar pra alguém. Era como se, tipo, ele estivesse lembrando a si mesmo
de coisas que são importantes pra ele. E aí, ele morreu e a ideia era que todo mundo queimasse esse babado e tal. Só que as pessoas foram ler e ele era um grande filósofo, um grande divo, e falaram assim, isso aqui é muito bom, não vamos queimar não, vamos espalhar a palavra de Marcos Aurélio. E aí o que eu vou falar a seguir vai parecer um grande ego, muito grande agora, que eu não percebi isso, mas eu vou ter que entubar agora que eu já dei essa introdução. Mas o ponto é, eu percebia que tudo que eu produzo em relação aos meus sentimentos e coisas são grandes meditações de Marcos Aurélio. São grandes meditações de Amanda Sabadin. Porque no final do dia, são coisas que eu gostaria de falar pra mim mesma e relembrar a mim mesma e refletir para mim mesma. E que esse processo me faz muito bem. E normalmente, quando eu tenho um hiato e eu volto, acontece normalmente a mesma coisa. Que é o seguinte, eu vou em um vídeo antigo, eu reassisto e eu vejo que eu mesma tava falando pra mim. Que no caso, na época, eu tava falando só pra vocês, mas aí eu falo pra mim. E eu falo, caraca, velho, as coisas passaram, as coisas mudaram. E como eu me sinto agora, e coisa e tal, coisa. E é isso que aconteceu. Eu fiz um vídeo, foi o vídeo que eu vi que era, tipo, falando que eu tava me sentindo muito perdida. E pouquíssimo tempo atrás, foi acho que em janeiro, olha só, esse ano ainda. E, cara, de lá pra cá, a new woman, entendeu? Tanta coisa aconteceu. E é muito engraçado, porque no vídeo eu tava falando sobre a gente entender que talvez os nossos sonhos não eram pra gente, e a gente tinha que abrir mão, e que era tão difícil, tal, coisa e tal. Porque na época eu estava muito achando que eu não ia conseguir as coisas que eu queria em uma parte específica ali. E hoje eu estou vivendo aquela coisa que eu queria. E o sonho chegou até mim. Mas eu acho que naquele momento eu não estava preparada para realmente acessar o meu sonho. Eu não estava pronta para ele. E depois eu fiquei e ele chegou até mim. E agora a vida é tudo de bom. Nesse aspecto da vida, porque como eu disse, eu falei pra vocês, eu tava deprimida. Eu tava em coisas pra baixo. E essa é outra coisa. Que eu fiz terapia essa semana passada. E eu cheguei pra minha terapeuta, e essas são as melhores terapias. Eu cheguei assim, olha, Camila, minha terapeuta é Camila. Camila, eu já sei todo babado, tá? Eu tô me sentindo assim, por causa disso aqui, e contei pra ela, lancei a letra. Eu falei, Camila, eu entendi tudo. É porque eu estou focando, sabe aquela coisa de Pareto, no 80-20? Eu estou com saudade e apegada a coisas do 20 sem perceber que o 80 é que importa. E que não sei o quê. Eu falei assim, ó, Camila, eu entendi tudo, Camila. E o 80 não importa. E é isso aqui, tal coisa, tal e tal. E nesse meio, eu tava falando pra ela, porque eu fiz recentemente, eu vi um menino fazendo um desafio de consumir álbuns, um álbum por dia e correr 30 dias. Eu não corri 30 dias, mas eu achei muito legal a história de ouvir álbuns novos. E eu comecei a ouvir álbuns novos e eu me peguei muito de surpresa, porque eu comecei a ouvir, por exemplo, um álbum do Fat Joe. O Fat Joe é aquele que canta aquela música What love, what to do. Então, essa música. E eu só conheci essa. Na verdade, eu conheço muitas músicas do Fat Joe, mas desse álbum eu conheci essa. E eu tava esperando que ia ser um álbum assim. Let's love. Conhece, tá? Uma vibe mais, né? Tá. E aí, quando eu conheci o álbum a fundo, eram músicas assim. I'm a big gangster, running around. E aí eu fiquei tipo, caraca, eu amei, eu sou uma big gangster. E eu me sinto uma gangster quando eu escuto essas músicas e tal. Aí, o que aconteceu? Eu tava falando pra Camila que eu não sei tudo que eu gosto e que eu tô nessa missão de saber tudo que eu gosto. Porque o Júlio jogou isso na minha cara, o Júlio, meu homem. Porque ele falou assim, olha, você fica falando que você não gosta de uma coisa e a gente vai e faz e você gosta. Você não tá sabendo tudo que você gosta. Eu fiquei, é verdade, eu tenho que desvendar todas as coisas, experimentar para ver o que eu gosto. E eu sou um pouco assim mesmo. Ele não mentiu. Eu sou tipo assim, ai, não gosto de tal coisa. Aí eu assumo pra mim mesma. É uma nova regra. Eu vou e assumir. Eu sigo essa regra. E aí depois às vezes eu provo e falo, ups, não é que gosta? Eu sou hipócrita. E no caso, eu, por exemplo, falei pra ele que eu não queria ver o filme da Fórmula 1. Que eu achava que eu não gostava de Fórmula 1. Aí eu vi o filme da Fórmula 1 e eu gostei mais que ele.
E aí, eu fiquei assim, é verdade. O Júlio fez essa observação, e o que eu vou fazer sobre isso? Eu vou provar todas as coisas para descobrir o que eu gosto. E aí me cheguei até Fat Joey Gangster, e amei ser uma gangster. E tava falando isso pra Camila e tal, e do 80-20 e tal. E eu assim, Camila, eu descobri tudo, cara. Eu descobri que eu tenho que provar todas as coisas e que o problema é focar no 20 quando tem o 80 da questão e que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ela fica assim, Pepe, será que na verdade a questão não é que ao invés de coisas tão exatas, é entender que as coisas são um pouquinho mais nebulosas? É entender justamente que nem tudo é tão cravado assim? Eu fiquei, Camila, eu já tinha entendido alguma coisa aqui, ó. Já tava no meu processo, agora eu não sei nada. E ela me desmontou. E ela falou que essa coisa de não saber o que eu gosto, na verdade, não é sobre exatamente não saber o que eu gosto. É estar disposta a gostar de coisas em diferentes níveis. Que pra amar alguma coisa não precisa estar no high. Pode estar aqui, ó. Tipo, você pode amar aqui. Porque eu tô assim, ó, eu amo, odeio, amo, odeio. Fica ou vai? Entendeu? Realiza ou não realiza? Sonha ou desacredita? Faz ou desiste? E eu tava fazendo tudo isso na minha vida, em vários aspectos. Mas em alguns eu consegui quebrar. Em alguns, sigo aqui. Faz vídeo ou não faz vídeo? E aí, cara? Eu tô nesse processo de virar essa nova mulher. De permitir essas nebulosidades, entende? De permitir esses meios do caminho, cara. E eu consegui fazer isso muito bem em relação à minha saúde. Então, hoje em dia eu estou comendo saudável, mas tô comendo mal. Tipo, mal no sentido assim, tô comendo umas porcaria, não tô me privando. Mas tô comendo bem. Mas tô me exercitando. Exercitando um pouquinho e tá tudo bem também. E eu consegui achar o meu equilíbrio. Em muitas coisas achei esse equilíbrio, mas em muitas coisas ainda não achei. E tô presa ainda no pico das coisas. E eu também venho tentando entender sobre essas oscilações da vida, que a vida vai ter oscilação. Porque eu acho que eu fiquei muito presa numa lógica de que ou a gente tá muito triste, ou a gente tá muito feliz. E aqui, ó, a meiuca. Às vezes a gente não tá tão feliz, nem tão triste, a gente só tá, entendeu? Ui. O barquinho se movendo no oceano, sem ondas, sem grandes ondas. Tem uma ondica, tem um negocinho aqui. E a vida é assim, né? E eu tava assim, não, ou é um tsunami, ou uma ondica. Não sei se tá fazendo sentido, mas pra mim tava. E aí eu estou nesse novo processo, nessa nova jornada. De autoconhecimento, de autotransformação, muitos altos. E ao mesmo tempo também de muita entrega para o outro, de ouvir mais o outro, de entender o que o outro me indica, o que o outro acha, o que o outro pensa, e ver o que cabe em mim, que é do outro, mas que cabe em mim às vezes também, sabe? Tipo... E é isso. E nessa jornada eu venho descobrindo coisas muito legais sobre mim e sobre o mundo. E outra coisa que me ocorreu também que foi muito interessante, eu comecei a ver Game of Thrones. E isso tudo tá conectado de alguma forma. E eu nunca tinha assistido. E o meu homem também não tinha assistido. Ele já tinha lido o livro e não tinha visto os filmes. E ele falou assim pra mim, repare nos diálogos. E aí eu falei, vou reparar nos diálogos. Eu já tava reparando, não tava. É tudo mentira, não tava. Eu tava vendo, mas não tava reparando. E é diferente a gente reparar e a gente ver. A gente tem que, entendeu? E cara, que diálogos, meus amigos. Por que são diálogos interessantes e impressionantes? Porque ninguém fala assim, você não deve gostar do outro porque ele é um salafrário. As pessoas não dão lição assim. Elas falam assim, a situação é essa aqui. E a interpretação fica pra pessoa. E isso dá muito mais sabedoria do que se eles falassem, fulano é um cuzão. Eles não falam isso. Ninguém, tipo assim,
Não é bem ou mal, é tipo nuances. E tipo, é meio a vida real isso, né? Tipo, a pessoa não é totalmente ruim nem totalmente boa. Nuances. E a série faz justamente isso. Ela, tipo, fala assim, ó. Essa coisa aqui, ó, ela é assim. Ela é boa aqui, ela é ruim aqui. Ela tem essa parte aqui, ela tem essa parte aqui. O que você acha disso? E ela joga pro irmão. E aí o irmão fica, putz, talvez eu mudei de ideia. E, cara, muito bom. E, tipo, tem umas cenas onde tem um pai. E ele é um bom pai, eu acho. Porque ele faz os filhos entenderem qual é a verdade deles, sem jogar. Tipo assim, ele não fala assim, perdoe sua irmã. Ele fala, ó, sua irmã fez isso por causa disso. Porque isso era importante pra ela por causa disso. Essa situação foi assim por causa disso. E aí o filho tem que chegar à própria interpretação. E isso é muito melhor do que a gente apontar na cara do outro e falar, ó, é esse caminho aqui que você tem que seguir. Ninguém deve apontar o caminho que o outro deve seguir. E às vezes a gente faz muito isso na vida, né? Ou nos fazem, ou os dois. De tipo, esse é o certo, esse é o errado. E não é assim. Game of Thrones me ensinou. Mentira, a vida ensina, né? Todo dia, mas as coisas não são preto no branco. A vida, ela é essa grande oscilação e nuance. A vida é cinza, apesar de ser colorida. Ela é tons, sabe? Ela não é um bloco fechado de coisas e tudo e tal e coisa. E é assim que estamos, assim que vamos. Gostaram? E venho me sentindo bem. Venho. E venho me sentindo triste, venho me sentindo mal, e venho me sentindo incompleta. Porque às vezes estar completa mostra que a gente não tá completo, né? Tipo assim, né? Entendeu? Porque quando tá tudo bagunçado, é muito difícil ficar achando as ranhuras. Porque tá tudo ali no caos. Mas aí quando uma parte ganha contorno, dá pra ver onde falta. Quando tá tudo jogado assim, não dá tanto. Mas aí quando a gente consegue organizar, é muito bom. A gente fica muito feliz porque conseguiu, né? Só que aí que a gente começa a reparar que nem tudo tá perfeito, que nem tudo tá encaixando tão bem. E a gente vai reparando cada vez mais nas minúcias, se preocupando com coisas menores e etc. E estar feliz é estar triste. E eu não tinha entendido isso ainda. De que, tipo assim, a gente vai ficar feliz e vai ficar triste também, mesmo feliz, sabe? Às vezes a gente se coloca nesse lugar da gratidão e tal. Tipo, nossa, tô tão grato que aconteceu tal coisa que eu queria tanto. E não vou ficar triste em nenhuma instância. Não dá certo. Vai ficar triste, que a vida é assim. Olha que coisa. A gente vai estar feliz e vai estar triste ao mesmo tempo. Em simultâneo. Isso é la vie. E foi isso que o grande Marcos Aurélio disse para mim. Ai, e é isso que eu quero deixar nas minhas meditações de Amanda. Eu devia pensar em meditações melhores para mim mesma. Mas eu acho que a primeira meditação do livro Meditações de Amanda tá aí a lição. Não pensarás que a vida é tão preto no branco. Deixará que as nuances e as oscilações ganhem contorno. Que elas se performem. Que é isso aí. Que a gente é feliz e triste e feliz. E que a vida é assim, cara. Que a gente não tem controle das coisas. E é isso. E eu espero que seja proveitoso. Que pra mim foi. Eu falei aqui, joguei pra você. Agora não tá mais no meu coração. Eu não tenho mais que pensar sobre isso. Botei pra fora. Pensa aí você. O que tá na sua meditação, irmão? Eu não sei. E é isso.